Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar um brado de glória, né? Vamos ler 1 Samuel 6, do versículo 10 ao 21. Aleluia, onde vamos falar do retorno da arca. E aqueles homens fizeram assim, pois tomando 2 vacas que criavam, ataram-nas ao carro e encerraram em casa os seus bezerros. E logo puseram a arca do Senhor sobre o carro, e a caixa com os ratos de ouro e com as imagens em forma de seus tumores. Misericórdia. E as vacas se encaminharam pelo caminho de Bet-Semes, e foram por o mesmo caminho andando e bramando, sem apartar-se nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o termo de Bet-Semes. Estas são as vacas terem deixado os seus bezerros, especialmente o fato de terem ido direto para Bet-Semes. Provou aos filisteus, sem deixar nenhuma sombra de dúvida, que tudo aquilo veio do Senhor. E os de Bet-Semes colhiam o trigo no vale, e levantando os seus olhos viram a arca, e se regozijaram quando a viram. E o carro veio ao campo de Josué, de Bet-Semes, e parou ali, pois havia uma grande pedra, e eles cortaram a madeira do carro e ofereceram as vacas em holocausto ao Senhor. E os levitas baixaram a arca do Senhor e a caixa que estava junto dela, na qual estavam as joias de ouro, e as puseram sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrificaram as vítimas ao Senhor naquele dia. Como vimos aqui, os israelitas tinham uma curiosa reverência com respeito à arca. Deus tinha ordenado que a arca não devia ser coberta pelas cortinas dos tabernáculos, e que só podiam se aproximar dela por meio do sumo sacerdote, divinamente ordenado após a concessão do pecado e a apresentação do sangue expiatório. Aquelas pessoas, como muitas hoje em dia, deixando de lado toda a palavra de Deus e assistidas pelos levitas, tinham oposto a arca, e até se pode dizer, tinham exposto ao trono de Deus à vista pública. Aleluia. A arca não era o trono de Deus na terra, mas também era, como se revelado no livro de Êxodo e de Levítico, um belo símbolo de Cristo e de sua deidade essencial, de sua humanidade sem pecado. Com respeito a isto, desde que ele se levantou dentre os mortos, muitos que confessaram ser seus discípulos não só lhe negam o seu ofício de mediador expiatório entre Deus e os homens, mas também, com impiedade atrevida, tenta sujeitar a sua natureza misteriosa a demonstrações da sabedoria humana, impulsionados pelo mesmo Espírito que impulsionou o homem de Bet-Semes a olhar para dentro da arca. E ao ver aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Acron no mesmo dia. Este, pois, são os tumores de ouro que ofertaram os filisteus ao Senhor para expiação por Asdod, uma Gaza, por Gaza, outra por Asquelon, e outra por Gate, e outra por Ecrom, e outra. E os ratos de ouro foram conforme os números de todas as cidades dos filisteus pertencentes
aos 5 príncipes das cidades fortes, até as aldeias sem muro e até a grande pedra de Abel, sobre a qual puseram a arca do Senhor. Pedra que está no acampamento de Josué, de Bet-Seme, até hoje. Então feriu o Senhor os de Bet-Seme, porque tinham olhado dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.000 homens. 50.070 homens. O povo se entristeceu porque o Senhor o tinha ferido com grande praga. Primeiro o povo de Israel, exceto os soldados, da batalha perdida anteriormente, nunca tinha visto a arca de Deus. Além disso, os israelitas, obviamente, não tinham sido ensinados sobre a respeito apropriado e a reverência por aquilo que era mais santo de Deus. De fato, a curiosidade deles não era muito diferente da dos filisteus. Alguma dúvida aqui sobre o número informado de pessoas mortas, simplesmente devido à pequenez da população nesta região e à similitude das letras hebraicas, que poderia ter feito o copista cometer um engano. De fato, na Septuaginta, lemos: ele feriu entre eles 70 homens, incluindo 50 dos 1.000 homens. Até 70 mortos em um lugar tão pequeno constituiria uma grande perda. De qualquer maneira, qualquer que seja o número real, os homens morreram devido à sua curiosidade negligente. E disseram os de Bet-Seme: quem poderá estar diante do Senhor, Deus Santo? Aleluia, Deus. E quem subirá de nós? Ao darem-se conta do que ocorreu, os homens desta região quiseram desfazer-se da arca. Na atualidade, há muitos desejam uma visão de Deus, mas só uma visão. Não há perigo na visão. O grande perigo, na realidade, é o de tratar o Senhor com desprezo. Portanto, muitos na atualidade estão satisfeitos com o simples eco. E enviaram mensageiros ao de Quiriate Jearim, dizendo: os filisteus trouxeram a arca do Senhor. Descei, pois, levai-a para vós. Quando a coberta é tirada e somos postos à prova, vemos que a igreja moderna, o Bet-Seme, pouco quer o Senhor. Se Deus estiver ali, o espetáculo da sua bênção e do seu juízo estarão juntos. A igreja, repetidas vezes ao longo dos tempos, tentou ter somente um aspecto de Deus, ou seja, a sua bênção. Isso é impossível. Nunca devemos esquecer que há redenção e há juízo. E, consequentemente, há um céu e há um inferno. Moisés disse: vos tenho posto diante da vida e da morte. Está lá em Deuteronômio 30, do versículo 19. Aleluia. Para você ver. E muitas das vezes, o que acontece? Nós não respeitamos a arca do concerto.
Na verdade, nós nem queremos esse conserto. Queremos viver de qualquer jeito. E aqui, aonde chegava a arca, tinha consequências. Porque estava fazendo tudo que era errado. Não era da forma que Deus queria. Aleluia, Deus. Eu me lembro, uns dias atrás, um homem veio aqui, mas antes de eu abrir a porta da igreja, ele estava de frente com a arca. E ele orava, e aquele homem tremia todo, sentindo a presença de Deus. Naquele momento que ele olhava para o santuário, ele sentiu a presença do Espírito Santo. Aquele homem se derramou diante de Deus. E eu dei glórias, 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 meu irmão. Porque você sentiu a presença de Deus neste lugar. E ele estava maravilhado. Eu não sei o que está acontecendo comigo, não sei o que está acontecendo. Eu digo, a glória de Deus. Que você, naquele momento que você olhou para a arca, você orou. Eu não sei o que aquele homem falou, mas só sei que ele tremia, ele tremia, ele tremia, que parecia que aquele homem ia dar o troço ali. De preto ficou branco. E nós sabemos a importância de nós servirmos esse Deus, de nós realmente nos humilhar para Ele. Buscar santidade. Buscar Deus enquanto se pode achar. Aleluia. Ramantorerrace cantarais. É forte, meu irmão. A presença de Deus é forte quando você permite que Deus venha te tocar, que Deus venha mudar o teu caráter, a tua vida. É forte. Não importa o que tu passa, o importante é o tamanho do teu Deus. Que Ele é um Deus de vitória, um Deus que tudo pode. Que Deus te abençoe tua vida, em nome de Jesus. Amém?